continuando aqui a falar a respeito da Divina Redentores, né? E cada vez mais próximo do fim, chegamos aqui. Que é a sociedade? Muitos direitos e deveres entre o homem e a sociedade. Vou começar aqui falando uma parte aqui que eu colhi do material aqui do John Luke, né? Carta sobre a Tolerância, que diz, abre aspas aí, claro que é de forma adaptada, né? Porque, se é por caridade, como alegam, e amor pelas almas humanas, que as despojam de suas propriedades, mutilam com castigos corporais, deixam famintos e atormentam em prisões infectas, e no final até lhes tiram a vida, afirmam: essas e outras coisas semelhantes são mais contrárias à glória de Deus, à pureza da Igreja e à salvação das almas, do que toda dissidência conscienciosa com respeito às decisões eclesiásticas, ou afastamento do culto público. Qual das facções discordam sobre essas questões é a mais correta? Qual delas é culpada de cisma ou heresia? A dos que dominam ou a dos que sofrem? Será por fim revelado, quando for julgada a causa da separação, daquele que certamente segue Cristo, abraça sua doutrina e aceita seu jugo? Não se pode negar que o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, a idolatria e coisas semelhantes são obras da carne, a respeito das quais o apóstolo declarou expressamente: aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. E aí eu volto aqui para o texto original aqui para continuar o assunto proposto aqui. Depois a gente retorna caso tenha alguma brecha, algum outro comentário. Mas continua aqui. Mas Deus, na carta de Divina Redentores, mas Deus destinou igualmente o homem para a sociedade civil, que a sua mesma natureza reclama. É que, no plano do Criador, a sociedade é um meio natural de que todo cidadão pode e deve servir para a consecução do fim que lhe é proposto, pois a sociedade civil existe para o homem e não o homem para a sociedade. Isto, porém, não se deve entender no sentido do liberalismo individualista, que subordina a sociedade à utilidade egoísta do indivíduo, mas sim no sentido que, mediante a união orgânica com a sociedade, todos possam, entre parênteses, pela mútua colaboração, alcançar a verdadeira felicidade terrestre, e que, por meio da sociedade, floresçam e prosperem todas as aptidões, individuais e sociais, dadas ao homem pela natureza. Aptidões que transcendem o imediato interesse do momento e refletem na sociedade a perfeição divina, o que no homem isolado de modo nenhum se pode verificar. Mas até esse último objetivo da sociedade é, em última análise, ordenado ao homem para que reconheça esse reflexo da perfeição divina e o desenvolva assim em louvor e adoração ao Criador. É que só o homem, e não qualquer sociedade humana por si, é dotado de razão e de vontade moralmente livre. Portanto, assim como o homem não pode furtar-se aos deveres que, por vontade de Deus, o ligam à sociedade civil, e é por isso que os representantes das autoridades têm direito de o forçar ao cumprimento do próprio dever, caso ele se recusasse legitimamente. Assim também não pode a sociedade privar os cidadãos dos direitos pessoais que o Criador concedeu. O mais importante, apontamos acima sumariamente, nem tornar impossível seu uso. Pois, conforme a razão e as suas exigências naturais, que todas as coisas terrenas sejam para o serviço e a utilidade do homem, e assim, por meio dele, voltem ao Criador. Aqui se aplica perfeitamente o que o apóstolo das gentes escreve aos Coríntios sobre a economia da salvação cristã. Abre aspas. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Fecha aspas. 1 Corinto 3, 23. E assim, enquanto a doutrina comunista de tal maneira diminui a pessoa humana, que inverte os termos das relações entre o homem e a sociedade, a razão, pelo contrário, e a revelação divina elevam-na a tão sublimes alturas, quanto a ordem econômico-social. Sobre a ordem econômico-social e sobre a questão operária, já o nosso predecessor, de feliz memória, Leão XIII, em encíclica Rerum Novarum, detalhes aqui, 1891,
Deu normas eficazes, normas que nós adotamos às condições e exigências dos tempos presentes pela nossa encíclica sobre a restauração cristã da ordem social, encíclica 40º ano, 1931. Nessa encíclica, insisto, de novo, com toda a força e secular doutrina da Igreja acerca da natureza peculiar da propriedade privada e seu aspecto individual e social, assinalamos com toda a clareza e precisão os direitos e a dignidade do trabalho humano, as relações de mútuo apoio e auxílio que devem existir entre o capital, o trabalho e o salário indispensável ao operário e à sua família, que por justiça lhe é devido. Dessa mesma encíclica, mostramos também que a sociedade humana só então poderá ser salva da funestíssima ruína a que é arrastada pelos princípios do liberalismo, alheios a toda a moralidade quanto aos preceitos da justiça social e da caridade cristã, impregnarem e penetrarem a ordem econômica e a organização civil, o que, indubitavelmente, não podem conseguir nem a luta de classes, nem os atentados do terror, nem um abuso ilimitado e tirânico do poder do Estado. Advertimos outro sim, que a verdadeira propriedade do povo se deve procurar segundo os princípios de um tão corporativismo que reconheça e respeite os vários graus da hierarquia social e que é igualmente necessário que todas as corporações operárias se organizem em harmonia, unidade, para poderem entender ao bem comum da sociedade e que, por conseguinte, a função genuína e peculiar do poder público consiste em promover quanto lhe seja possível essa harmonia e coordenação de todas as forças sociais. E aí eu termino com o último pedaço aqui, antes de mais uma pausa, né? Hierarquia social e prerrogativas do Estado. Para assegurar essa tranquila harmonia pela colaboração orgânica de todos, a doutrina católica confere aos governantes tanta dignidade e autoridade quanta é necessária para que eles, com vigilante e previdente solicitude, salvaguardem os direitos divinos e humanos que as Sagradas Escrituras e os padres da Igreja tanto inculcam. E nesse passo é necessário observar que vergonhosamente os que sem consideração atribuem a todos os homens direitos iguais na sociedade civil e asseveram que não existe legítima hierarquia. Sobre este ponto, basta nos recordar as encíclicas do nosso predecessor Leão XIII, acima mencionadas, especialmente a que trata do poder do Estado, encíclica Diuturnum Illud, 1881. E a outra que versa sobre a Constituição Cristã do Estado, encíclica Immortale Dei, 1885. Nelas encontram os católicos luminosamente expostos os princípios da razão e da fé, que os tornarão aptos para premunirem contra os erros e perigos da concepção comunista acerca do Estado. Erros e perigos da concepção comunista acerca do Estado. A expoliação dos direitos e a escravização do homem, a negação da origem primária e transcendente do Estado e do poder do Estado, o abuso horrível do poder público ao serviço do terrorismo coletivista, são precisamente o contrário do que é conforme à ética natural e à vontade do Criador. Tanto o homem como a sociedade civil têm origem no Criador e foram por ele mutuamente ordenados um para a outro. Por isso, nenhum dos dois pode furtar-se a cumprir os deveres correlativos, nem recusar ou reduzir os direitos. O próprio Criador regulou esta mútua relação nas suas linhas fundamentais, e é injustiça a usurpação que o se arroga de impor em lugar da lei divina, baseada nos imutáveis princípios da verdade e da caridade, um programa político e de partido que promana do capricho humano e ressuma ódio. E aí a gente continua na próxima parte aqui, cada vez mais se aproximando do final. Obrigado pela atenção, um forte abraço a todos aí. Até mais.